Oi, gente, eu sou a Marta dos Improváveis. Bem-vindos a mais um Conexões Improváveis aqui no Rio Festival. Estamos fazendo umas pílulas improvisadas falando sobre temas que nos agradam, livros, pequenas dicas, pequenos truques para vocês experimentarem, quer sejam atores, quer sejam curiosos dessa arte da improvisação. Eu fiz há pouco tempo uma pílula falando sobre o tema festivais internacionais e hoje decidi dedicar esse episódio inteiro a um festival que aconteceu, que nos honrou imenso e que acho que mostra que é o espelho vivo de como a arte do improviso está em crescendo e que a Europa, inclusivamente, e no Brasil há grupos de improvisação e eu sei que essa arte continua muito fervorosa, sobretudo em grandes cidades, no Rio, São Paulo, quer dizer, está a fervilhar. Eu gostava de vos falar de um projeto do qual tive a honra de entrar, que se chama o Our Lives. E o que é isto do projeto Our Lives e porque é que eu falo nele? No improviso há uma coisa muito democrática e muito linda, que não há, aqui em Portugal chama-se a cunha. Não há uma rede, como é uma arte recente, relativamente recente, não há muito um favoritismo e não interessa muito se a pessoa tem estampa de modelo e se é belíssima e qual é o seu apelido. Se a pessoa é generosa a improvisar e for boa, avança, progride, desde que seja trabalhadora e isso é interessante. E então, aqui há uns 3 anos eu fui convidada para participar num festival, para ser formadora e atuar. E era um festival em Estocolmo e o festival em Estocolmo, na Suécia, era um festival que eu nem fiquei muito surpreendida porque me estavam a dirigir, não conhecia ninguém da organização, nunca tinha trabalhado com nenhum daqueles improvisadores. Vim a saber que tinha sido recomendada por um improvisador que se chama Randy Dixon, que é um improvisador de Seattle, com quem me tinha cruzado, também sendo professora num festival em Piombino, em Salento, em Itália. E ele, na altura, pelos vistos, terá apreciado a forma como as coisas correram, embora ele não tivesse uma única aula comigo, mas deve ter assistido à dinâmica com os meus alunos, e sugeriu-me, era amigo pessoal da organização, e sugeriu-me ao organizador, e eu recebi esse convite. E fiz esse festival, o DIG, que é um festival espantoso, em Estocolmo, que entretanto voltou e portanto teve muitos anos parado, mas este grupo e o Per Gottfredson, que é o fundador, já faz improviso há mais de 30 anos, é um guru, é um ator brilhante, fazem um espetáculo, há um autor sueco lindo que é Norian, que é um escritor quase Nelson Rodrigues, muito sobre a vida da família, suburbano, e fazem um espetáculo que se chama Improvise Norian, que é absurdo, bom, é um espetáculo de drama relacional, de família, passa-se toda à volta de uma mesa de jantar e entre o espaço da sala e da cozinha e é brilhante. Eles são atores dramáticos de formação e, portanto, o espetáculo, lá está. O improviso não é forçosamente cómico, nem humor, nem palhaçada. Bom, mas para dizer, eu fui a esse festival e depois, pelos vistos, voltei a ser recomendada. E então, como é que apareceu este projeto e o que é isto do Our Lives? O Our Lives foi um grupo alemão que se chama os Gorillaz, que resolveu se juntar a um grupo checo e a um grupo francês, o Combat Absurde, e a um quarto grupo, e resolveram pedir um financiamento à Comunidade Europeia, à União Europeia, para juntar improvisadores dos 28 países da Europa. Ou seja, convidaram um representante por cada país europeu, por cada um dos 28 países europeus. E eu, há 3 anos, tive assim a honra de receber um e-mail em que me apresentavam esse projeto e me convidaram para ser a representante portuguesa. Eu aceitei e este projeto foi composto por estas pessoas. Eu recebi agora esse livro. Portanto, isto são improvisadores e músicos, performers, artistas. Alguns têm formação de bailarinos, de atores, de músicos de base. Foi em parceria, em Proliga, com a Logo, o Combat Absurde e o Gorillaz, submeteram este projeto e fizeram a proeza de fazer o seguinte. Criaram 4 grupos internacionais
cada grupo composto por uma pessoa de cada país. Havia 4 localizações diferentes, encontraram-se em Berlim, em Praga, em Graz e está a faltar um terceiro sítio, não sei se foi em Riga, salvo erro. E o que aconteceu foi, trabalhou-se em pequenos grupos, primeiro no encontro, portanto juntou-se os artistas em 4 grupos diferentes e foi-se trabalhando formatos, os grupos conheceram-se, partilharam o que era a sua ideia sobre a Europa. A ideia era mesmo para cada um trazer a sua visão da arte, a sua visão da cultura e em pequeno grupo trabalhar e criar um formato de espetáculo. Portanto, cada um destes grupos criou um espetáculo, fizeram-se performances, workshops, tentou-se de alguma forma cada pequeno grupo criar a sua própria identidade e nasceram os espetáculos chamados Places, Community, Milestones e Walls. Depois de cada pequeno grupo ter trabalhado de forma isolada, a mim calhou-me ir para Praga, na República Checa, e estive lá com mais 7 improvisadores que eu não conhecia, um único, e foi absurdo de maravilhoso, uma comunhão, uma semana intensíssima, de manhã à noite, em ensaios, a cada um a trazer as suas técnicas, a partilhar, e acabámos depois, o final da semana, a abrir as portas ao público e a fazer 2 vezes uma atuação para uma plateia local. Passado 6 meses, houve um encontro dos 28 performers em Berlim e voltou-se a ter uma semana e pouco de trabalho diário intensíssimo, em que todos já se uniam, em que houve um encontro dos 28 em palco, inclusivamente, houve vários espetáculos, cada grupo teve a hipótese de apresentar o seu formato ao público, que tinha criado na sua cidade, que lhe tinha sido atribuída, e depois houve o espetáculo final, com todos juntos, quer na abertura, quer no último dia, no English Theatre, em Berlim, e a premissa era que cada um pudesse, inclusivamente durante os espetáculos, falar a dada altura um pouco na sua língua, quando a cena estivesse compreensível. Vocês sabem que se houver um clima de romance numa cena em que há um flerte, e se uma pessoa se ajoelhar e abrir uma caixinha, o dizer queres casar comigo em português será igual em checo, quase, em termos de intenção, ou em irlandês. E, portanto, foi um encontro maravilhoso. Deste encontro, depois a seguir, nasceram encontros já só de 2 pessoas, para criar-se mais uma plataforma de partilha, e aí fui parar a Riga, na Letónia, onde pude dar 4 workshops e fazer 2 espetáculos com público local, já com uma pessoa da Letónia, de Riga, que me tinha calhado e que tem um espetáculo, tem um programa de rádio de manhã, e pela primeira vez foi feito improviso na rádio naquela estação, na STW, e foi fantástico. Portanto, isto mostra quão longe pode ir o improviso quando há organização e quando há vontade. E a vontade da União Europeia de financiar este projeto, que trouxe dos 28 países da Europa, em diferentes momentos, vários encontros, primeiro em 4 cidades, depois uma cidade que juntou todos, que foi Berlim, e depois ainda houve o encontro em pares, 14 pares juntaram-se noutras cidades da Europa. E agora, este ano, em abril, houve novamente o último encontro para fechar, novamente em Berlim, no Rattenborg Theater, para fechar este Our Lives, estas nossas vidas. Foi apresentado um documentário feito pelo Lee White, um canadiano, que foi convidado a filmar todo o processo, quer primeiro o encontro dos diretores artísticos que pensaram quem convidar de cada um dos países, que representante levar, depois como dividir esses 28 representantes pelos 4 grupos, depois como fazer a junção de todos os artistas em Berlim,
um ano depois, e depois novamente como fazer a divisão já em duplas noutras cidades da Europa para terminar com esse encontro para a apresentação do documentário. Eu vou deixar o link do documentário nas credenciais, se tiverem curiosidade, e vou-vos passar muito rapidamente, porque entretanto o que acabou por acontecer foi eu não sabia que ia receber este livro, que é um livro resumo do Our Lives, e recebeu agora no correio, a organização fez isso, e portanto basicamente a look back, e aqui está, portanto isto foi, isto é uma pequena explicação, um mapa da Europa onde houve atividades, e eu vou-vos mostrar, isto foram as tais datas principais, portanto, onde se arrancou. Esta foi a equipa que esteve responsável pela organização, a equipa de criação, produção e os responsáveis artísticos, e depois destes encontros começaram a nascer em cada cidade, e agora eu passo diretamente aqui um bocadinho, quando o encontro de Praga, no qual eu participei, este é o meu grupo, com a nossa coordenadora artística, em que nos encontrávamos diariamente no tal ambiente de ensaios, sempre a trabalhar em conjunto. Isto já é uma foto do espetáculo, e é lindo. Aquilo que nos apercebemos é que todos diferentes, todos iguais, mesmo numa Europa em que se acha que há muita diferença, todos queremos o mesmo, todos falamos a linguagem do amor, da união, todos queremos ser compreendidos, ser respeitados, ser amados, ser valorizados. Vou-vos mostrar depois quando foi a junção, no último dia de todos em palco. Este é um dos momentos, eu estou aqui de cabelo bem mais curto, tenho ao lado um italiano, uma grega, um tipo de Malta, Bruxelas, Inglaterra, que está de saída, e é um projeto muito comovente. Eu acho que as imagens do espetáculo mostram, isto não são imagens fake, não são imagens encenadas para ser fotografadas, são imagens do espetáculo, dos vários espetáculos que foram acontecendo, e nós, quando estávamos na plateia, era este o ar que tínhamos. Quando estávamos a ver as criações dos nossos colegas, havia uma sensação de agradecimento. Este é o outro momento do espetáculo. Muitos abraços, sempre, mas muito choro. Houve momentos muito dramáticos. Eu lembro-me, eu fiz uma cena muito dramática que envolvia a separação de um casal e a divisão da criança. E pronto, para dizer-vos que há muita coisa gira a acontecer, e se por acaso forem brasileiros que vivem na Europa e estão cá em Portugal, posso-vos garantir que há muitos fundos europeus que permeiam ideias boas e que fazem estas coisas acontecer, estes encontros, e este para mim marcou-me do fundo do coração. Este faz parte de My Life, Our Lives. Foi um prazer e um orgulho representar Portugal neste projeto, e foi agora um prazer falar-vos um bocadinho sobre ele. Beijinhos, até uma próxima. Eu sou a Marta dos Improváveis. Até breve. Sigam-nos em osimprováveis.com e nas nossas redes sociais. Tchau, tchau.